Olá, vamos dar continuidade à nossa conversa, ao nosso bate-papo sobre os conteúdos que nós estamos trabalhando na disciplina de didática. E o nosso tema de hoje, esse tema de discussão, vocês vão ver aí na tela, é essa questãozinha entre o tradicional, o progressista e o avançadinho. Aí vocês vão me perguntar, Geraldo, o que significa isso? Então, a grande proposição que eu quero lançar é essa daqui, que vocês devem encontrar uma parte dela, eu acredito, ou no capítulo 2 ou no capítulo 3. Vejam aí na tela. Quem já não escutou ou comentou a escola X é melhor que a escola Y, porque a primeira tem um modelo mais aberto e a outra é muito conservadora. Eu já escutei isso. Eu já falei disso com colegas meus, com famílias. Muitas vezes as mães me perguntam, chegam para mim e dizem, Geraldo, eu tenho um filho muito inteligente. Quer dizer, todos os filhos são inteligentes, nenhuma mãe vai dizer o contrário. Eu tenho um filho muito inteligente, eu devo colocá-lo numa escola construtivista ou não? Ou numa escola que seja tradicional e que tenha muita disciplina? Eu dou uma parada, eu dou uma cruzada de braço, levanto um pouco a sobrancelha e digo para ela, olha, não é por aí não. Porque o importante, quando se pensa na proposta de ensino para as crianças e para os jovens, o importante é que levemos em conta algumas questões, que são as seguintes, essas questões. Primeiramente, para que ensinar? Porque é importante essa dimensão do ensino e esse verbo ensinar, essa ação. Depois, o que se deve ensinar? Quais são os conteúdos? Por que esses conteúdos são escolhidos, são selecionados? Outra questão que a gente tem que perguntar, quem ensina? Qual é a formação profissional, humana, que aquele profissional da educação que está trabalhando naquela relação de ensino e aprendizagem com um aluno, quem é ele? Outra questão, para quem se ensina? Que esse também é outro problema, porque eu vejo isso muito claro quando eu quero colocar meus filhos numa escola que seja completamente disciplinadora, porque ele tem que sair de lá, adulto, com uma certa formação para enfrentar o mercado de trabalho, para entrar na faculdade e igual a todos os outros alunos, com obediência, com rigor de estudo, mas as nossas crianças e os nossos jovens não são picolé. Nós não os colocamos numa forma e nem um palito, para depois ficarmos segurando, eles não são iguais. Então a pergunta, para quem eu ensino, ela tem que ser feita constantemente. Porque muitas vezes eu posso estar falando X, vários alunos dentro de uma sala de aula podem estar entendendo Y, Z, W ou qualquer outra mensagem, qualquer outra construção cognitiva que esteja ali na cabeça deles. Então, a gente tem que levar muito em conta isso. E também sob que condições se ensina e se aprende. Também é uma coisa interessante. No passado, sobretudo aqui na nossa região, eu encontrava muitos colegas professores que me diziam o seguinte, nossa, Geraldo, eu sou do tempo que a gente dava aula debaixo do pé de piqui. Ou então, me dê um quadro, uma parede pintada e, ao mesmo tempo, me dê uma pedra aí de giz que eu vou e dou minha aula ali. Gente, esse tempo já foi. É muito romantismo. Existem tecnologias, existem recursos, dispositivos que se encontram aí à disposição e dentro de unidades escolares, dentro dessa dimensão educacional, desse espaço educacional, que nós podemos utilizar e que a gente tem que levar em conta. Muitas vezes você tem um aluno na sala de aula que, enquanto você está falando sobre um conteúdo X, ele já está lá com o seu aparelhinho conectado em alguma rede e olhando e olha para você e diz, não é isso não, professor.
Aí vocês podem me dizer, mas aqui pode acontecer isso? Sim, nós não estamos no fim do mundo. Essa ideia de ser fim do mundo, de estar no fim do mundo com as tecnologias atualmente, começou a ser questionada e a gente tem que levar isso em conta. Então, quando as mães me perguntam, uma escola disciplinadora, tradicional, conservadora, ou uma escola progressista, ou uma escola avançadinha? Espera aí. A vida e todo o processo de ensino e aprendizagem não são, vejam, a vida e o processo, não são capítulos de seriados de algum canal de televisão que fale sobre juventude. Muita coisa é o que a televisão fala, edita. Outra coisa é o que se vive no dia a dia. Então, a partir daí, a gente volta para essa questão ali. Vamos olhar na tela. A escola X é melhor que a Y, porque a primeira tem um modelo mais aberto e a outra é muito conservadora. Aí veio o problema. Muitas pessoas dizem, nossa, mas a escola do passado era muito melhor, porque nela o professor tinha domínio do conteúdo e ele sabia como falar, como se expressar. Quando ele queria dizer alguma coisa, bastava aumentar um pouco a voz, que todos os alunos abaixavam a cabeça. Muitos de nós, quando chegava uma autoridade na sala de aula, ou algum visitante, tínhamos que levantar e ficarmos como robozinhos e dizer, bom dia, senhor, bom dia, senhora. Isso é picolé. Isso não é polidez, isso não é educação. E olhávamos o aluno, né? O aluno também era olhado como uma mesa ali rasa, onde tudo que você coloca de conteúdo ele tem que aprender, como se não trouxesse nenhum conhecimento. Então, tomemos cuidado. Quando se fala em escolas conservadoras, em ensino tradicional, tem que se observar qual é o papel que desempenha o professor, como os conteúdos são selecionados pela sociedade, que representam a sociedade ali naquele currículo escolar, e quem são os alunos. Porque aluninho tudo em fila, tudo bonitinho, e o professor numa camisa de força, isso é complicado. A relação de ensino e aprendizagem, ela exige troca e diálogo constante. Da mesma maneira que tudo não pode ser uma festa, né? Porque senão vira uma bagunça completa. É importante que os papéis, que os perfis sejam definidos por meio de contratos didáticos. Mas isso já é um conteúdo que a gente vai estar vendo num outro encontro, no qual eu vou estar trabalhando com vocês a noção de planejamento. Mas, quando a gente estabelece comparações entre o ensino tradicional, ou uma didática tradicional, uma pedagogia tradicional, ou algo progressista, avançado, pelo menos já tem uma coisa importante aí. E para vocês que fazem uma licenciatura em computação, também é importante terem esse conhecimento da história da didática, porque quando nós temos comparações, nós estamos realizando justamente uma análise de um modelo, de uma modelagem, frente a outra modelagem, com as suas práticas e com suas teorias. Então, veja na tela. As comparações envolvem concepções teóricas. A relação ensino-aprendizagem, professor-aluno, professor-aluno-escola, escola-comunidade, escola-sociedade. E isso significa o quê? Que a didática, o campo da didática, ele é permeado por tendências pedagógicas que, por sua vez, vão refletir tendências, conflitos, interesses dentro da sociedade, e esse conjunto todo, ele se dá historicamente. Na leitura dos conteúdos,
vocês vão ter oportunidade de perceber determinadas correntes e tendências pedagógicas e a maneira como como cada um dos representantes expressa o seu posicionamento e qual é o lugar de fala histórico deles. Então, quando vocês estiverem nos estudos sobre Comênio, sobre Jean-Jacques Rousseau, sobre Pestalozzi, depois sobre Herbart, vocês vão perceber características de um momento histórico. Depois, quando a gente focaliza Piaget, que todo mundo fala do construtivismo atualmente, então é importante que vocês observem bem Piaget. Eu creio que na disciplina de psicologia, do desenvolvimento e da aprendizagem, na disciplina de psicologia, vocês deverão estar acompanhando um pouco mais, sendo acompanhados um pouco mais, desculpe, com esse conteúdo, né? Então, tem Piaget, nós temos Burner, tem John Dewey, com todo o tecnicismo, que as pessoas dizem que ele é tecnicista, mas Dewey trabalha com a base da experiência. E aí vamos ter De Crowley, vamos ter Freinet. Começam a vir as mulheres, Maria Montessori. E depois vem os franceses, com Pierron Langevin, vem Henri Vallon. Temos Vygotsky, que vocês vão trabalhar com mais vigor, tanto em história da educação como psicologia da educação. E vocês podem me perguntar, Geraldo, e os brasileiros? Os brasileiros, nós temos grandes exemplos, como Anísio Teixeira, como Paulo Freire. Vocês deverão encontrar mais dados, informações sobre eles, nos capítulos 2 e 3, bem como nos textos complementares e também nos vídeos. Mas, voltando aí para esse esquema, eu encontrei esse material numa produção do CEDERJ, que a Universidade Federal do Pará disponibilizou na internet. É interessante se perceber, veja aí nas abordagens, a didática tradicional, essa temporalização que é dada a ela, os enfoques e a tendência pedagógica. Vejam, didática que busca a renovação, a didática renovada, a chamada liberal renovada, que é o movimento escolanovista. Quando vocês estiverem estudando Anísio Teixeira, terá justamente a oportunidade, né? O texto vai trazer essa oportunidade de evidenciar algumas características do escolanovismo, e a outra parte do quadro, ou desse esquema, vai apresentar um movimento que tem a didática desde hoje, até os dias de hoje, né? até os dias atuais, onde nós temos a pedagogia libertária, libertadora, pedagogia crítica social dos conteúdos, e o movimento vai continuando. Didática não é algo estanque, parado. Por quê? Aí é que vem o seguinte, porque as crianças começaram a ter visibilidade enquanto infância na virada ali do 17, 18, porque antes elas eram vistas como miniaturas de adultos, né? E estavam justamente inseridas no mercado de trabalho. E quando uma família, se vocês forem ver alguns filmes históricos, documentais sobre a Idade Média, terão oportunidade de verificar o papel da criança naquela sociedade. É inexistente. É como se morre um, faz outro, reproduz outro. Porque não existe um pensar sobre a criança. Então, é necessário todo um movimento histórico, cultural e também um desenvolvimento de outras bases nos modelos de produção, mesmo que as crianças tenham sido inicialmente exploradas pelo capitalismo. Deem uma olhada no próximo slide aí, que mostra isso bem claro. Quer dizer, crianças que trabalhavam em minas no período da Revolução Industrial. E justamente aquele período que nós edulcoramos como é o período em que as máquinas se desenvolvem, em que toda a cultura de números
ela começa a ter valorização também. Mas vejam o que ocorre com a criançada, com a meninada, dentro da sociedade. E são crianças diferentes das que temos hoje. Que hoje nós pensamos a didática para a educação básica. E as crianças têm um outro status, uma outra maneira de ser. E uma outra maneira também de que nós as respeitemos. E a juventude? Também é outra surpresa que se tem. O jovem, ou o próprio adolescente, é uma palavra inventada pelo psiquiatra Sterling Hall em 1898. E só passou a ser utilizada depois da Segunda Guerra Mundial. E ainda com os movimentos do rock and roll, com toda aquela rebeldia, porque anteriormente não existia essa faixa do jovem ou do adolescente. Ou se era miniatura de adulto, ou se era um adulto. Vem a Revolução Industrial, processos de urbanização, vem também a explosão demográfica e a miséria de uma sociedade que se instaura. Aí vem a grande pergunta, o que se fazer com esses jovens? E a sociedade se vê confrontada com esse problema. Inicialmente vem toda uma discussão legal e punitiva. Depois eles são obrigados a engolir que a juventude também é uma faixa na vida que é extremamente importante. Se não houver juventude, também não há renovação. A exemplo disso, nós temos dentro da história do Brasil vários movimentos e várias manifestações em momentos históricos distintos que quem primeiro puxa, quem primeiro levanta a bandeira é a juventude. Vida nova não se tem se não tivermos gente com coragem. E os jovens são importantes para isso. Então, dessa maneira, capítulo 2 e 3, por favor, estejam atentos à questão da história da didática, tanto uma macro-história e também uma história do Brasil, ok? E as tendências que estão localizadas dentro dessas trajetórias. E sempre com essa questão na cabeça, para quem ensinar, o que ensinar, quem ensina, para quem se ensina, como se ensina, sob que condições se ensina e se aprende. Isso vai ser um assunto que vamos estar trabalhando no outro conteúdo de planejamento. Bons estudos, aproveitem do material que nós separamos e selecionamos para vocês e participem dos fóruns, tanto das aulas 2 e 3, tá ok? Um abraço para todo mundo.